Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para nós podermos meditar na palavra do Senhor, que é viva e eficaz e que é a voz que nós devemos ouvir todos os dias para termos um dia abençoado, direcionado pelo Senhor e cheio das bênçãos dele. Por que eu estou dizendo isso? Quando nós nos colocamos com os ouvidos atentos para ouvir a voz do Senhor, o Senhor nos diz que Ele fala aos nossos corações, Ele nos direciona, Ele nos capacita e Ele nos dá a melhor ideia, vamos dizer assim, porque o Senhor, Ele faz como ninguém faz. E a voz que você tem ouvido é de quem? Dos seus amigos? A voz dos seus pais, a voz dos seus avós, bons conselhos? Ou você tem procurado a voz do Senhor? Entre todas essas vozes, não que você não tenha que ouvir as pessoas mais velhas, mais instruídas, de forma alguma. Elas são muitas das vezes capacitadas pelo tempo, já viveram coisas lindas, mas a melhor voz para se ouvir, quando nós precisamos tomar uma decisão, quando nós precisamos de uma direção, ainda é a voz do Senhor. E eu digo isso sem medo de errar, porque é a melhor voz para se ouvir. Em João 10, 4 e 5 diz assim, depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas a seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade, fugirão dele, porque não reconhece a voz do estranho. A palavra do Senhor, ela vem nos dizer que a voz do Senhor é como a voz do bom pastor. O pastor, ele conduz as suas ovelhas pela voz e as ovelhas conhecem a sua voz. Como assim? Para aquelas pessoas que conhecem um rebanho de ovelhas, sabe que qualquer outra pessoa pode chegar, agradar, tentar levar para qualquer lado, mas aquelas ovelhas não vão, porque elas não reconhecem a voz daquele que está chamando, daquele que está tentando conduzi-las. Todavia, quando o seu pastor chega, uma só palavra e elas já ficam atentas e vão atrás da voz do bom pastor. E aqui o Senhor Jesus está dizendo que Ele é o nosso bom pastor, que Ele nos conduz pelo melhor caminho. E Ele é a voz que nós temos que estar atentos a todo momento. Porque de que adianta a gente ir à igreja, buscar a Deus, mas não ouvir a voz dEle? Quando Ele nos aconselha a não fazer algo, nós achamos, não, eu vou fazer sim, vai dar certo, é uma coisa legal. Mas se o Senhor disse que não vai, não é para fazer, não tente. Não teima, não vá, porque o não do Senhor, Ele vai te evitar problemas maiores, Ele vai te evitar uma doença, Ele vai te evitar um acidente, Ele vai evitar, a voz dEle vai evitar enormes coisas que você não sabe, mas Ele sabe, por isso Ele disse não. Como assim, irmã? Então quer dizer que se o Senhor falou não, é não. A Bíblia diz que a palavra é sim, sim, não, não. E aqui, quando a Bíblia diz isso, ele nem está dizendo da voz do Senhor, está dizendo da nossa. Que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Não existe sombra de variação nenhuma para a gente pensar em deixar uma dúvida, um ponto de exclamação na nossa palavra, porque nós vamos estar deixando no coração de alguém uma semente de dúvida e isso não vem do Senhor. Quando o Senhor nos dá um recado para entregar para alguém, com certeza é direcionamento, é algo precioso, é algo que vai
edificar a vida daquela pessoa, é algo que vai dar direção. Então a voz para se ouvir tem que ser a do bom pastor. E quem é o nosso bom pastor? O nosso bom pastor é o Senhor Jesus. Não tem outro. Não há outro. Todas as vezes que nós procuramos na Bíblia um pastor, nós vamos encontrar grandes homens de Deus, como Davi, que era um pastor de ovelhas. E é um homem reconhecido por Deus, não por mim e por você, não. Por Deus, segundo o coração do Senhor. Então, olha o privilégio. E por quê? Porque Davi tinha um coração quebrantado, Davi tinha um coração humilde, Davi tinha um coração voltado para Deus, independente de qualquer coisa. Porém, há pessoas que dizem assim, mas Davi pecou, mas Davi fez isso, fez aquilo. E mesmo assim continuou sendo um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Nós não somos perfeitos. Nós vamos errar, nós somos seres humanos. Mas Davi nos mostrou que é possível ter um coração quebrantado mediante a dor, mediante aos erros, mediante ao pecado. Temos apenas que reconhecer, nos prostrar diante de quem pode e pedir perdão. E dizer para o Senhor, me arranque tudo, Senhor, mas não afasta de mim o seu Espírito. Somos pequenos, somos falhos, mas temos que aprender a ouvir a voz do bom pastor, que é o do Senhor Jesus. E hoje, a palavra que o Senhor manda direcionada ao seu coração é: que voz você tem ouvido? Que voz tem te ajudado, tem te direcionado? Tem um louvor muito cantado por esse tempo que é: eu preciso calar todas as vozes, menos a tua, silenciar todas as vozes, menos a tua, a tua. E tem uma parte que fala: se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. A outra parte diz que o quê? Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Olha para você ver. Quantas das vezes nós procuramos no lugar errado, nós não entendemos que a voz que nós temos que ouvir é a do Senhor. Ah, mas fulano falou que isso é bobeira, que isso é besteira, que isso, que aquilo, que isso é religiosidade, que isso é manicar, que não sei o quê, que esse povo quer falar que tudo é isso, que aquilo. Ouça a voz do Senhor. Ah, mas e como que eu vou ouvir a voz do Senhor? Lendo a palavra do Senhor, o Senhor testifica no seu coração o que Ele tem para você, o que Ele tem para o seu dia, e o que Ele tem para o seu dia hoje é: tome uma decisão pautado na palavra do Senhor. E quando Ele disser que não é não, não é não, e não vá. Não faça, não feche negócio, não dê respostas para ninguém de cabeça quente, não discuta no calor das emoções. Pare, tome um copo d'água, respire, deixe para amanhã, mas não faça nada. Ouça primeiro a voz do seu bom pastor. Ouça a voz do Senhor. E Ele tem o melhor para você, com certeza. Aqui nessa palavra, João escreveu que as ovelhas não ouvem a voz do estranho
Pare de ouvir quem não tem nada com a sua vida, quem não te conhece, quem não sabe onde você anda. Essas pessoas estão te aconselhando mal. Lembre-se que Salomão, quando começou a reinar, pediu um conselho para os sacerdotes e eles disseram que era para ele abrandar. O filho de Salomão, quer dizer, eles pediram para ele abrandar as leis pesadas que estavam sobre o povo. Mas, ao invés disso, ele foi ouvir os amigos que não sabiam de nada, mimados, que não conhecem nada, e disse que era para pesar ainda mais sobre o povo. Então, o mau conselho, ele não traz boas coisas, porque mais à frente a gente vai ver nesta história que acaba que esse rei vai ser o quê? Morto, destituído do seu trono. Não devemos jamais questionar o que o Senhor faz, porque o Senhor, Ele pode todas as coisas e Ele conhece o nosso coração. Por isso é que eu e você temos que ouvir a voz do Senhor e o bom conselho do Senhor. E a palavra do Senhor hoje é: ouça a voz do Senhor. E o que o Senhor tem para você hoje? Fique atento a qualquer decisão que tomar. Se o Senhor te der uma palavra branda, Ele está contigo. Se Ele te der uma palavra de guerra, não é hora de tomar decisão. Diga não, deixe para outra hora, para outro dia. Não feche negócio. Não faça nada. Pois o Senhor, Ele vai te conduzir. Ouça a voz do bom pastor. Porque se até Jesus retirava-se, se afastava para ouvir a voz do Pai, quem somos nós para acharmos que podemos tomar nossas decisões sem ouvir a voz do Senhor? Em Marcos 1:35, Jesus se afasta para falar com o Senhor. Jesus, seu Filho unigênito, que deu a vida na cruz do Calvário por mim e por você, tirava um tempo para ouvir as instruções e o direcionamento do Senhor. Quem somos nós para dizermos que podemos tomar decisões sem consultar o Senhor? Lembre-se disso, Deus é contigo e Ele tem o melhor para nós. Basta ouvir a voz dEle. Deixe no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional.